Bem-vindo a todos que nos assistem. Eu sou o Maurício, seu professor de redação. E aqui nós desvendaremos a redação do Enem. Suas características, sua forma, seu conteúdo, seus segredos, cada detalhe com o objetivo de te levar à nota 1000. Sim, é possível. Então, vamos lá. Olá, bem-vindos! Espero que todos estejam muito bem. Aqui é Maurício e nós vamos falar de redação. Aliás, vamos continuar a falar de redação. E conforme eu prometi no término da aula passada, nós começamos a aula falando do quinto critério. E por que nós separamos o quinto critério dos demais neste momento? Nós separamos porque esse quinto critério é característico da redação do Enem. Eu já havia dito, em nosso encontro anterior, que em geral vestibulares Brasil afora costumam corrigir redações a partir de 4 critérios. Quer dizer, cada critério tem o peso igual, cada um vale 25% da nota e ponto final. O Enem, desde a sua primeira aplicação, lá em 1998, inseriu essa novidade do quinto critério. Ou seja, ele vai distribuir o peso da nota por 20% a cada critério e vai inserir uma novidade na correção do texto. Então, além dos tradicionais, adequação ao tema, coesão, coerência, norma culta, nós temos esse quinto critério para destacar. Nós havíamos comentado em relação ao exame que ele se constrói e se oferece para o aluno como uma prova que pode ser caracterizada por essa palavra, engajada. O engajamento do exame, a sua conexão com a realidade, a sua relação com o contexto do aluno, exige esse quinto critério. Ou seja, ele está completamente ligado, ele está completamente conectado a essa característica do exame do Enem, o engajamento e o caráter cidadão que a prova possui. Em termos pedagógicos, o quinto critério diz o seguinte, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Aqui, abreviadinho, direitos humanos. Quando o título do critério diz problema abordado, aqui você entende como tema de redação. Perceba que característica interessante, O próprio exame já trata o tema de redação pela perspectiva do problema. Quer dizer, ele usa a palavra problema como sinônimo de tema de redação. Ou seja, perceba a relação entre proposta de redação e problemática social. No caso do Enem, são duas coisas indissociáveis. Quer dizer, não haverá proposta de redação que não seja uma problemática social. Quer dizer, essas duas coisas estão amplamente ligadas no caso do exame. Portanto, o quinto critério já trata o próprio tema de redação como um problema abordado. Bom, se é um problema abordado, é muito provável que ele tenha uma solução. Na verdade, é muito provável que ele tenha muitas soluções possíveis. O Enem não daria para você, para os alunos, um problema insolúvel, uma coisa que não pudesse ser resolvida ou discutida. Muito pelo contrário. O problema apresentado pelo tema, ele tem a função de catalisar as discussões. Ou seja, que as pessoas discutam, compreendam quais seriam as soluções possíveis para aquele problema. Por isso que, desde 98 até as versões mais recentes, o Enem trabalha com problemas de vários tipos. Todos eles com muitas soluções possíveis, ainda mais aqueles problemas de caráter público ou ambientais que aparecem bastante também. Portanto, ele pretende que o aluno elabore no corpo do seu texto uma dessas propostas possíveis para o problema abordado. Em outras palavras, tratando no português bem claro, se espera do aluno a elaboração de uma proposta de intervenção nessa problemática, que você apresente em algum momento do seu texto uma ideia, uma política pública, uma visão que consiga abordar o problema e apresentar-lhe uma solução. Perceba que isso não é uma sugestão, isso é o que o exame espera. Isso vale nota. Especificamente 20% da sua nota será dada a partir da sua habilidade de elaborar ou não uma proposta. Então vamos dissecar um pouquinho essa competência. Primeiro, tema de redação é igual a problemática. Toda problemática, portanto, requer uma solução. Então nós temos dois textos possíveis.
textos que abordam o problema, portanto tem a presença da proposta, ou temas que não abordam, não apresentam proposta, portanto temos a ausência da proposta de intervenção no problema. A sua nota ela já será apresentada nesse critério a partir do momento de estar ou não presente a sua proposta de intervenção. Ou seja, se você se decidir por não apresentar uma proposta de intervenção no problema, a sua nota nesse critério já será automaticamente 0. Alunos que apresentarem uma proposta terão uma gradação da nota, dependendo da qualidade e da efetividade da proposta que apresentam. Portanto, a presença ou a ausência da proposta. Se a proposta que você realiza é explícita ou implícita, se você foi claro e preciso no seu vocabulário, apresentou a sua proposta em termos objetivos, ela é de fácil compreensão, ou se a sua proposta foi mais tímida, embutida no texto, isso também vai te proporcionar maior ou menor nota. E mais que isso, se você detalhou ou não a sua proposta, ou seja, se você demonstrou os meios pelos quais ela pode ou não realizar. Então é isso que se espera do aluno em termos do quinto critério. E com uma grande ressalva e uma grande observação que é mais importante do que para o quinto critério, mas é importante para a prova de redação como um todo. Isso aqui, ó, respeitando os direitos humanos. Quer dizer, não é qualquer proposta. A sua proposta, caso você a faça, e é o que eu recomendo, diga-se de passagem, ela deve seguir todos os preceitos estruturais, quer dizer, deve ser uma proposta explícita, detalhada, deve intervir no problema apresentado, mas deve ser uma proposta que respeite claramente os direitos humanos. Você não pode, aliás, você não deve, não é recomendado, que você proponha algo que fira diretamente esses preceitos. E caso você tenha dúvida do que significa direitos humanos ou, por exemplo, o que seria transgredir esses direitos, lembre sempre que tudo que envolve homofobia, xenofobia, etnofobia, qualquer tipo de preconceito, seja ele de classe, de grupo social, de grupo étnico, tudo isso é desrespeito aos direitos humanos. Portanto, aqui o texto está se referindo àquela linguagem criminosa, que discrimina minorias, que faz propostas baseadas na violência. Esse tipo de coisa o Enem não deseja. E na verdade esse tipo de coisa ninguém deseja, pelo menos os mais civilizados não desejam. Logo, se você pretende elaborar propostas desse tipo, faça e a sua redação será eliminada, porque o Enem não tolera desrespeito aos direitos humanos. Agora, cuidado! Respeito aos direitos humanos não significa que você não possa ser incisivo na sua argumentação. Contanto que a sua proposta seja objetiva, vá direto ao problema, contanto que ela não, por exemplo, tangencie somente e vá no cerne do problema, não há nenhum impedimento de que você trate de temas polêmicos. Por exemplo, nós podemos tratar de um tema polêmico como pena de morte, sem ferir direitos humanos. Nós podemos tratar de temas mais polêmicos, como outros que poderíamos dar de exemplo, sem ferir direitos humanos. Então lembre-se sempre, tratar de temas polêmicos não significa necessariamente que você vai ferir direitos humanos. Aqui a coisa está relacionada com a sua argumentação ou a maneira como você vai apresentar essa sua tese. Então, muito cuidado com isso aqui. E outro aspecto interessante do quinto critério é que ele basicamente é uma oportunidade para que você tire nota máxima. Perceba que em todos os critérios anteriores, norma culta, adequação ao tema, coerência e coesão, os critérios dependem exclusivamente da sua habilidade linguística. Portanto, não é fácil tirar 200 pontos em adequação à norma culta. Você tem que produzir uma redação em que não haja erro de gramática, de nenhuma espécie. Ou pelo menos, só pode haver alguns desvios leves. Não é fácil conseguir 200 pontos, por exemplo, no critério coesão. Você tem que apresentar completo domínio dos mecanismos linguísticos. E assim, a mesma coisa vale para a coerência e a mesma coisa vale para a adequação ao tema. Agora, no quinto critério, é sim plenamente possível alcançar os 200 pontos.
Portanto, ele pode funcionar perfeitamente como uma espécie de boia da sua nota. Supondo que você demonstre alguma dificuldade linguística na hora do texto e tenha dificuldades em adequação ao tema, mas elabore uma proposta consistente, os 200 pontos estão garantidos. Portanto, desde já, nos seus estudos para redação, acompanhando o nosso curso, seguindo o nosso material, fique atento a cumprir o 5º critério nas redações que você vai elaborar. Não despreze essa necessidade. Não elaborar proposta significa dispensar uma nota que está ali, à sua disposição, na maior facilidade. Aliás, muito mais fácil do que todas as outras. Como é que a nota se distribui? Mesmo esquema que nós fizemos nos outros critérios. A nota mínima, que é aquela da qual nós fugimos, né, é 0, e a nota máxima é 200. E entre esses dois números há uma gradação que é dada conforme a habilidade do aluno. Quer dizer, quanto mais incisiva e quanto mais direta é a proposta, mais próxima do 200. A ausência de proposta, mais próxima do 0. Que tipo de redação ganha 200 pontos no critério número 5? Bom, a redação que ganha 200 pontos é aquela que, primeiro, elabora a proposta objetiva de intervenção no problema. Segundo, elabora essa proposta com detalhamento, ou seja, ela expressa como essa proposta deve ser realizada, como ela deve ser construída. Então, por exemplo, supondo um dos temas mais recentes do Enem, o problema da imigração, que foi um tema polêmico, muito discutido. Uma redação que ganhou 200 pontos nesse tema foi aquela que apresentou uma proposta objetiva para esse problema. Discutiu o problema e possíveis soluções de maneira clara e mais, detalhou o caminho que leva ou que levaria a essa solução. Então, os 200 pontos exigem a presença da proposta e o detalhamento da proposta e a da sua realização. Geralmente, as redações que alcançam maior nota são aquelas que guardam essa proposta para o final do texto, geralmente o último parágrafo. Mas durante o nosso curso nós falaremos bastante disso. 160. É o aluno que faz a proposta, entretanto, não exibe detalhamento. Ele não mostra como a proposta deve ser realizada. Ele simplesmente exibe que há, da parte dele, consciência de que uma proposta é possível, mas ele não demonstra na redação qual é o caminho que leva à realização desta. Então ele vai perder e vai para 160 pontos. 120 é o aluno que esboça uma proposta. Ou seja, a proposta não é efetiva, nem está muito clara no texto. Por conta de um vocabulário impreciso, por conta de problemas de coesão, de coerência, não é possível perceber como a proposta funciona ou funcionaria no seu texto. Então ele vai para 120. Ele vai caindo, hein? 80. Aí o indivíduo, ele apresenta a proposta superficial. Não é nem um esboço mais, é uma ideia vaga de proposta. 40 é o indivíduo que apresenta parcialmente um esboço de proposta. E 0 é o indivíduo que não apresenta proposta nenhuma. Então, desde já, recomendo que você insira na sua preparação esse 5º critério, especialmente no final do seu texto, que pode ser uma boa dica. E claro, né? Adequação ao tema, compreensão do tema vai ser fundamental para que a proposta seja elaborada. E abordamos 5 critérios então. Agora resta responder uma pergunta. Mesmo que você se preocupe com cada um dos critérios e busque produzir um texto que chegue o mais próximo possível da nota máxima, que é 1000, você pode se perguntar o seguinte: há outra maneira ou há alguma chance de ainda assim minha redação ser eliminada? Ou quais são as condições, além dos critérios, que levam a redação à eliminação? E é isso que a gente vai responder. Bom, então vamos responder a fatídica pergunta, né? Que tipo de ações, né, pode levar o seu texto à eliminação? Claro que isso aqui não é um manual de instrução sobre o que você deve fazer, né? Na verdade é o contrário, nós estamos aqui tratando o que você não deve fazer e deve ter todo o cuidado do mundo para não cometer erros desse tipo. As redações podem ser eliminadas
por fatores externos aos 5 critérios que discutimos até agora. Então eu elenquei para vocês aqui quais são as ações ou condutas que levam à redação e à eliminação. Aliás, considerando a prova do Enem, a prova de redação do Enem, essa questão da eliminação é bem polêmica, né? Quer dizer, a cada ano de aplicação da prova surgem novas polêmicas que envolvem a redação. Por isso, muita atenção a essas características. Qual é a primeira coisa que pode levar o texto à eliminação, assim, de forma direta? Fuga total ao tema, certo? Ou seja, se o indivíduo, você, o estudante, se recusar ou não abordar o tema por deslize, a redação será prontamente eliminada. Aí você vai dizer assim, mas por que, né? Fugir do tema, que coisa radical. Pois é, a necessidade da eliminação tem a ver com aquilo que eu te expliquei antes, lembra da isonomia? Todos os alunos devem abordar o mesmo tema dentro da prova. Portanto, se você fugir do tema, significa que você abordou um tema diferente, óbvio. E se você abordou um tema diferente, portanto, você quebrou a igualdade de condições, então a sua redação está fora. E neste caso, toda nota é desconsiderada. Então você pode ser aí, sei lá, o aspirante a Guimarães Rosa, você pode ser o Machado de Assis Júnior, mas se você fugir do tema, a sua redação vai ser eliminada, não tem jeito. Por isso, a melhor maneira de evitar a eliminação por fuga total ao tema é interpretar o tema adequadamente. E aí eu volto à discussão a respeito do critério número 2. Quer dizer, adequação ao tema, compreender a coletânea de textos, entrar na problemática apresentada é o melhor remédio para evitar a fuga total ao tema. E uma última observação, perceba que é fuga total ao tema. Quer dizer, o aluno não aborda nada, ele nem tangencia o tema. Lembrando que se você tangenciar o tema, ainda assim você vai ganhar uma pontuação. Pequena, mas vai ganhar alguma pontuação. Segundo, não obediência à estrutura dissertativa. Nós ainda não entramos especificamente, né, no que é a dissertação, nós faremos isso nas nossas aulas, mas se o aluno se recusar a escrever um texto dissertativo e passar a um texto, por exemplo, narrativo ou descritivo, ou escrever um texto, por exemplo, em forma de poemas, versos, ou qualquer outro tipo de estrutura textual que não seja dissertação, redação eliminada. Portanto, escrever uma dissertação é obrigação de quem faz o Enem. Não é uma sugestão, faça uma dissertação ou qualquer outra coisa. É dissertação ou nota 0. Você não tem opção. Portanto, qualquer fuga à estrutura dissertativa que descaracterize o texto como um texto argumentativo vai resultar na eliminação do aluno. Então, cuidado, vocês que costumam a ter ímpetos de criatividade na hora da redação. Sabe? Aquele aluno que eu costumo chamar de aluno espertão, de repente está muito criativo, está num dia bom, não é? E vai dar asas às imaginações na hora da redação e acaba desrespeitando o que é uma dissertação. Lembre-se, dissertar significa argumentar em defesa de um ponto de vista sobre um tema pré-determinado. O tema foi apresentado pela banca, lá no Enem. Você compreende o tema e argumenta defendendo a sua ideia a respeito dele. Nada de tentar florear seu texto ou qualquer outra coisa que não seja isso. Tudo bem? Que mais? Essa aqui é para os extremamente preguiçosos. Não só os preguiçosos, os patologicamente preguiçosos. Textos com até 7 linhas também são eliminados. Se você escrever 7 linhas ou menos, você não quer uma nota, tenho certeza. Se você fizer isso, significa que você não quer uma nota. Portanto, sua redação vai ser eliminada. E o corretor olha a sua redação. Se não chegar até a 7ª linha, ele já dá nota 0. Tudo bem? Ele só vai atribuir uma nota ao seu texto se ele apresentar 8 linhas ou mais. E detalhe, essas 7 linhas aqui são 7 linhas de texto mesmo, próprio, de autoria do aluno. Então não adianta, por exemplo, copiar textos da coletânea de textos da proposta. Aliás, esse é um recurso usado por alguns alunos que gostam de embromar o corretor. Na falta de argumento ou de ideia própria,
o aluno começa a reproduzir as ideias que estão já na proposta de redação. Cara, não faça isso, tá? Dê as suas próprias ideias. Obviamente que talvez, né, você se identifique muito com o texto da proposta. Ter uma ideia igual não significa ter uma ideia parecida. Você pode concordar com um dos textos da proposta de redação, o que não significa que você vá copiá-los. Entre uma coisa e outra, né, há uma grande diferença. Então essas 7 linhas aqui, ó, é de texto próprio. Tudo bem? Isso aqui vale também para alunos que desrespeitam a estrutura das margens do texto. No dia da prova, você vai receber uma folha de respostas, na qual você passará a sua redação a limpo depois de fazer o rascunho. E você precisa respeitar o formato da folha, isso inclui as margens. Então, escrever de forma centralizada, como uma poesia, por exemplo, redação eliminada. Então, cuidado com isso. Próximo. Esse aqui eu nem colocaria, mas está aqui mais por curiosidade mórbida. Impropérios, desenhos, inserções indevidas e etc. Esse tipo de coisa provoca a eliminação do texto. Impropérios significa ofensas, né? Então, se você sair da sua casa para fazer o segundo dia de prova do Enem, para ofender o corretor na sua folha de redação, a sua redação será eliminada. Eu acho que com certa justiça, né? Então, qualquer tipo de impropério, redação eliminada. Desenho. O aluno que acha que criatividade é tudo, e em vez de fazer a redação, faz um desenho no lugar do texto escrito. Redação eliminada. Mesmo se o aluno for um aspirante a Leonardo da Vinci, redação eliminada, não há jeito de corrigir um texto que não seja texto escrito. E no etc. aqui, ó, inclua inserções indevidas. E essa é uma novidade, tá? Isso foi incluído recentemente na redação do Enem. O que seria uma inserção indevida? De forma proposital, o aluno começa a escrever o texto dissertativo e de forma, lembrando, proposital, ele quebra a continuidade do texto e insere uma coisa qualquer que não tem relação com o tema que ele desenvolvia. Ou seja, uma inserção indevida é uma interrupção proposital do texto no qual se insere um tema que não tem relação com o que se desenvolvia anteriormente. Essa novidade foi acrescentada, digamos assim, à correção devido às recentes polêmicas, especialmente considerando 2 textos que ficaram nacionalmente famosos porque apresentavam inserções indevidas e propositais. A primeira ficou conhecida como a redação da receita de miojo e a segunda como a redação do hino do Palmeiras. O aluno, sei lá por qualquer razão, de foro íntimo, ele interrompeu a sua argumentação sobre o tema que era imigração e em um parágrafo lá qualquer do texto ele inseriu, ou pelo menos julgou inserir, a receita de um miojo. Mesmo com esse absurdo, a redação ganhou uma nota, o que automaticamente gerou críticas ao processo de correção do Enem. Para evitar que esse erro se repita, o MEC então inseriu entre as cláusulas que eliminam a redação, essa que envolve os tais inserções indevidas. Então, caso você queira inserir uma receita de miojo, ou de lasanha, ou de qualquer outra coisa, a sua redação vai ser eliminada, não tem jeito. Mesmo que haja alguma parte aproveitável do texto, a inserção indevida por si só provocará a eliminação. Agora, tenho certeza que se você está sentado aí assistindo essa videoaula, não está interessado em fazer isso, né? Então vale mais por curiosidade. Mantenha o seu texto coerente e coeso. Esse é o fundamento da dissertação. Vai lá, o próximo. Desrespeito aos direitos humanos. De certa forma, eu já tinha falado disso no 5º critério, né? Se você apresentar qualquer tipo de desrespeito aos direitos humanos, a sua redação será eliminada também de forma imediata. Repetindo aqui o que eu já falei há pouquíssimo tempo, desrespeitar os direitos humanos não significa ser leniente, conivente, não criticar, não é isso. Você pode ser muito bem incisivo no seu texto, defender um ponto de vista forte ou polêmico e ainda assim não desrespeitar os direitos humanos.
Então aqui, ó, todo tipo de preconceito, todo tipo de fobia social, xenofobia, homofobia, etnofobia, tudo isso vai resultar na redação eliminada. Então atenção com os direitos humanos. E por fim, e por último, também não colocaria, mas está aí, folha em branco. Se você entregar a folha em branco, você não ganha nota. O que, na minha opinião, é uma relação óbvia, mas está aí, ó. Folha em branco, redação nota 0. Olha, esse conjunto de sugestões, de dicas aqui, tem o intuito de te lembrar o seguinte: garantir a nota na redação é absolutamente fundamental para a composição da sua média. Não importa o seu objetivo. Procure o certificado de ensino médio pelo Enem, que é ProUni ou SISU, qualquer outra coisa, a redação terá um peso fundamental. Por isso, preservar uma boa nota começa por evitar uma redação eliminada. Segundo, começa por compreender os critérios de correção e nós passamos por cada um deles. E terceiro, passa por compreender como funciona o texto dissertativo. Então, o que fizemos até aqui? Nós fizemos uma introdução sobre a redação do Enem e falamos de cada um dos critérios. Passamos pelos 5. E o objetivo é que agora entremos na estrutura dissertativa, para que, munido dessas informações, você consiga produzir, dentro desses preceitos e critérios, uma redação dissertativa a contento, para que isso no final gere a nota lá que você precisa. E a redação, e eu digo isso para encerrar essa parte, ela pode ter um papel duplo na composição da sua média. A sua redação ela pode ser a âncora ou ela pode ser a boia da sua nota. Não adianta nada um bom desempenho, quer dizer, adianta muito pouco um bom desempenho na parte objetiva e um péssimo desempenho na redação. Na hora da composição da média, está 0 por 0, está anulado, a coisa não vai ser a contento. Ao mesmo tempo, o mau desempenho na parte objetiva pode ser compensado por um bom desempenho na redação. Ele pode, então, de certa forma, servir para elevar a sua nota de um patamar mais mediano, na média nacional, né? E levá-la para um patamar acima dessa média. Portanto, dedique-se à redação considerando esse preceito. A nota pode, de fato, somar e, de repente, quem sabe, elevar o nível da sua média lá para cima. E claro, né? Nós falamos aqui sobre a redação de até 7 linhas, sobre a redação da folha em branco, e aproveitando desse clima de dicas, muito cuidado com o tempo, tá? Quer dizer, muitas vezes a folha em branco não era a intenção do aluno, tá? O cara entrega a redação em branco porque não calculou o tempo adequadamente e acabou por não dedicar-se à redação na prova e entregou a folha em branco. Lembre-se, nós falamos na primeira aula, aquela 1 hora a mais de prova deve ser utilizada exclusivamente para fazer a sua redação, para que você não corra o risco de ter a redação eliminada de forma involuntária, o que deve ser uma tristeza absoluta. Tudo bem? Então tome nota dessas dicas, tenha cuidado, tenha força, fé e coragem, e que nós, nesse curso, a cada encontro, nós vamos, de certa forma, né, construindo aí o seu caminho rumo à nota máxima. Aproveite lá, acesse o site, o guienem.org.br, conheça o nosso material, incremente seus estudos, enfim, até o dia do exame ainda há tempo, com certeza, para você se preparar. Então, um grande abraço e até a próxima. Polêmicas, temores, não é? Receios, são boas palavras, né, quando falamos de critérios de correção da prova do Enem. Ainda mais se pensarmos no que destaquei aqui nessa aula um pouco, que é a questão das polêmicas que envolvem ou que envolveram a elaboração, não a elaboração, né, a correção da redação. São polêmicas que costumam deixar os alunos um pouco confusos, né? Não sabem bem ao certo o que pensar a respeito delas. E talvez a mais impactante dessas polêmicas tenha sido aquela que nas aulas por aí nós temos chamado de redação do miojo. E teve também aquela redação do hino do Palmeiras. Essas redações tornaram-se muito famosas. Por quê? Ora, porque inseriram uma polêmica fortíssima no que diz respeito à correção das redações do Enem 2012.
Essa polêmica foi sobre as inserções indevidas. Para ser exato e você saber do que estamos tratando de maneira objetiva, essas redações de 2 alunos aí qualquer, elas ficaram famosas porque na sua estrutura houve a inserção de de uma temática que não tinha relação nenhuma com a redação. Mas os alunos não fugiram do tema, é aí que está. Eles produziram uma redação que aparentemente iria abordar o tema, no primeiro parágrafo, segundo parágrafo e tudo mais. Eram redações medianas para ruins, mas abordavam o tema. E eis que, repentinamente, inseriram ideias e informações completamente avessas ao tema de redação. Ou seja, não era a redação que fugia do tema em si, até porque você tem aprendido aqui nessas aulas de critérios de correção, a fuga total ao tema resulta na eliminação da prova. Quer dizer, você não pode fugir do tema, em hipótese alguma. O critério adequação ao tema é um critério eliminatório. Portanto, se esses alunos, chamemos de alunos fanfarrões, tivessem fugido do tema logo de cara, as redações seriam eliminadas e essa polêmica não existiria. Porém, o fato da inserção indevida ter ocorrido no meio da redação, é muito provável que alguns corretores, os que pegaram essas provas, eles não sabiam o que fazer com aquela inserção. Então eles desconsideraram aquele trecho e seguiram na correção. O resumo é que as redações receberam nota. As duas, perto da metade da nota, 500, próximo a isso. E aí criou-se uma polêmica. Tanta gente escreveu o texto com cautela, com cuidado, tanta gente fez a redação com respeito ao processo e não conseguiu metade da nota. Esses dois fanfarrões fizeram a redação daquela maneira, provocativamente inserindo de forma indevida informações avessas ao tema e ainda assim ganharam a nota. Portanto, é a partir daí que criou-se essa polêmica. Tudo bem? Mas eu convido você que está preocupado com a correção da redação do Enem, para você que caiu um pouco nesse discurso meio terrorista, que fica divulgando falhas do Enem como se elas fossem únicas e exclusivas desse processo, como se não houvesse falhas em outros processos de vestibular, mas enfim, eu tenho algo que pode, quem sabe aí, te auxiliar a ficar mais tranquilo, que é o seguinte: essas são duas redações no universo de mais de 4 milhões de textos que foram corrigidos, ou seja, duas no universo de 4 milhões. Percentualmente falando, isso é desprezível, como deveria ser de fato. Mas há certo setor da sociedade que gosta de destacar esse aspecto, o que é bom, por um lado, porque ajuda o exame a se aperfeiçoar. Portanto, a maioria das redações buscam a nota, são de alunos que genuinamente estão ali atrás de uma vaga no SISU, de uma bolsa no ProUni, aí tem SISUTEC, tem Pronatec, ou seja, gente que está de fato atrás de ascensão ao ensino superior. Esses não brincam nas suas redações. Esses tiveram as redações corrigidas a contento. A maioria teve a redação corrigida a contento. Por isso o processo é sério e é um processo em constante aperfeiçoamento, que tem defeitos com certeza, muitos, mas está em aperfeiçoamento. E já pensando na problemática então dessa redação, do miojo e do hino do Palmeiras, há um novo critério eliminatório, digamos assim, na redação do Enem, que é a seguinte: inserir na prova alguma informação de maneira indevida. Ou seja, inserções indevidas serão punidas com a eliminação. Então isso quer dizer que no próximo processo de correção do Enem, as redações serão lidas mais calmamente. Em qual aspecto? Para verificar se não há inserção indevida. Portanto, redações como essas duas que eu tenho citado serão punidas com a eliminação caso reapareçam. Portanto, isso é uma notícia que tem duas interpretações, dependendo de que tipo de aluno é você. Então vai lá. A primeira interpretação diz o seguinte: pode ficar tranquilo, a sua redação será bem corrigida e será corrigida de forma rígida. A segunda é para o aluno que ia fazer alguma graça, digamos assim. Não adianta. Se você produzir inserções indevidas na sua redação, só vai perder tempo.
porque a redação será eliminada justamente por essa ação, a ação de inserir indevidamente informações. Portanto, um desses novos, digamos, elementos que levam a redação à eliminação é a inserção indevida. Portanto, soma-se aí a fuga total do tema, a escrever menos de 7 linhas, a entregar folha em branco e assim por diante, desrespeitar direitos humanos. Junto com todas essas, está ali a inserção indevida que vai levar a redação à eliminação. Assim, o processo de correção vai se aperfeiçoando e o aperfeiçoamento levará a uma correção mais justa. Mas você deve levar em consideração a quantidade de redações produzidas para o exame. É uma quantidade gigantesca e realmente um processo dessa magnitude não vai passar ileso de problemas. Não passou antes, não passará agora. Portanto, problemas ocorrerão em algum nível aí. Entretanto, desse tipo não acontecerá mais. Se você gostaria de saber o conteúdo dessas duas redações, eu digo, faça uma pesquisa na web, vá à internet, você encontrará com certeza imagens dessas redações, das inserções indevidas, para verificar o que foi realizado. Agora, já adiantando para você, o que você vai encontrar, caso faça sua pesquisa, é o seguinte: os alunos inseriram dentro do texto, por exemplo, no caso do miojo, a receita de um miojo. Quer dizer, o primeiro e o segundo parágrafo do texto eram escritos normalmente, textos medianos, mas enfim. E de repente, no parágrafo qualquer, o aluno quebrou o registro da dissertação. Ele rompeu com a continuidade do texto e propôs lá uma receita de miojo. Assim, para não ficar enfadonho, vou sugerir como se faz um belo miojo. Aí ele faz lá e ensina, coloque lá o macarrão, ferva a água, aquela coisa toda. E depois desse parágrafo estranho, atípico, ele continuava o texto. Por isso que ele acabou recebendo a nota, porque o texto dele prosseguia. Mas a ruptura com o registro da dissertação ocorreu. Isso deveria ser punido com a eliminação. Agora será. E a outra do hino do Palmeiras era mais curiosa ainda, né? Primeiro que por ser o hino do Palmeiras, né? E segundo porque ele inseria o hino na estrutura do texto. Ou seja, ele não escreveu o hino no meio da redação. Ele foi compondo um parágrafo e durante o parágrafo ele foi inserindo o hino como se fosse parte da sua argumentação. Portanto, aparece e soa um tanto quanto estranho, porque de repente, no meio de uma argumentação sobre imigração, ele ia inserindo o hino do Palmeiras. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, como se essas informações fizessem parte da sua argumentação. Então a inserção indevida ficou ali, digamos, no texto, misturada à argumentação. E aí, provavelmente, o corretor, não sabendo o que fazer, tirou nota e etc., mas não eliminou o texto. Conforme eu disse, também deveria ter sido eliminado, porque o aluno rompeu com o registro do texto dissertativo. Ou seja, ele rompeu com a argumentação. E isso por si só já mereceria uma nota bem mais baixa ou a própria eliminação. Portanto, você que está aí sentado assistindo essa aula, focado nos seus estudos para o Enem, com a perspectiva de conseguir uma boa nota na redação, que leva esse trabalho a sério, que sabe da importância que há no acesso ao ensino superior de qualidade, você pode ficar tranquilo. A sua redação será bem corrigida, você receberá a nota que minimamente a sua redação fez valer. Portanto, permaneça aí firme no seu curso e distancie-se dessas discussões sobre essas redações em questão. A eliminação da inserção indevida já é aí, digamos, um passo em direção ao aperfeiçoamento. Esse foi o trabalho do momento. Acesse aí os nossos links para mais informações. Acompanhe os nossos cursos, aprofunde seu conhecimento e, acima de tudo, bons estudos e boa sorte!